Sejam muito bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos voltar a um esqueminha que eu gosto muito e já tem um bom tempo que não aparece aqui. Trazer um ouvinte para contar o seu relato, a sua história, o seu caso, seja sobrenatural ou ufológico. Ou de repente até os dois juntos, não é mesmo, Sr. Fujack? Isso aí, Mr. PH. Essa história de hoje promete, hein? Eu tô bem curioso pra conhecer, que não conheço, vou conhecer hoje. E vamos que vamos. Vamos ver que surpresas nos aguardam hoje. Isso aí. Então vamos lá para os nossos convidados de hoje, os nossos ouvintes de longa data, inclusive. O Thiago e a Lô. Eleonora, mas nós vamos chamar ela de Lô. Sejam muito bem-vindos e valeu aceitarem o convite de vir aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado. Oi, PH, oi, UFOJack. Gente, muito obrigada. Obrigada por me ouvirem, porque eu ouço vocês. E é uma satisfação estar aqui conversando com vocês, contando uma história muito peculiar. Acho que vocês vão entender. Valeu demais. E Thiago, que é o marido da Lô, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Muito obrigado, PH. Muito obrigado, Fujack, por estar ouvindo a gente e as nossas histórias, que não são tão histórias, são acontecimentos, né? Mas eu tô aqui só pra acrescentar em algo que eu puder e não deixar que escape algo. Então tá. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos conhecer essa história interessante. Sirianos, experiência de quase morte, Exu Caveira, Centro Tupiara, a entrante. Acredite se quiser. Galera, um recadinho rápido pra vocês antes de entrarmos no nosso episódio. É um projeto novo do Acredite Se Quiser e da Rede Fenômeno, que estarão na 4ª edição do Fuzuê Gibicon, que vai acontecer em São Paulo, com a presença de um grande ufólogo brasileiro, um grande pesquisador aí da noite oficial dos OVNIs. Não é mesmo, Sr. Jack? Exatamente, Mr. PH. Eu estarei lá na 4ª edição do Fuzuê Gibicon, lá em São Paulo. Mas antes de falar disso, eu quero te perguntar, cadê o UFO? Você não pode usar mais o UFO, meu amigo. Você saiu da UFO. Pô. A gente tá fazendo uma enquete aqui agora se o seu nome vai ser Bilu Jack. Não vai ser não, porque eu não vou estar nesse ambiente nefasto. Estarei na ufologia séria. Exatamente, meu amigo. E fala pro pessoal, então, onde você vai estar? Então, estarei em São Paulo, em 8 de março, no espaço Osaka, da Vila Mariana, a partir do meio-dia até as 19 horas, em um evento gratuito na faixa. Aí sim. E lá nós vamos falar sobre ufologia, exposição de livros, quadrinhos, vai ter board games de vários artistas e editoras. Um evento bem legal aí pra família, não tem restrição de idades, né? E uma perguntinha, seu livro já vai estar lá disponível pessoal, o cenário de contato? Possivelmente sim, estamos agilizando já com a editora e tudo, possivelmente já tenhamos edições lá pro pessoal conseguir devidamente autografado, né? Exatamente, então já fica a dica, se você quer trocar uma ideia com o Sr. Fujack, gosta de quadrinhos, gosta de ufologia, o Fuzuê Gibicon tá te esperando lá na sua 4ª edição. Voltando aqui novamente na data, para vocês não esquecerem, marquem na agenda, dia 8 de março, de meio-dia às 7 da noite. Eu não vou estar lá, São Paulo é bem longe de Belo Horizonte, tem que pegar avião e eu não gosto de voar. Mas o Sr. Fujack, o Sr. Jack estará lá representando, acredite se quiser, e toda a Rede Fenômeno. Então, não percam, é de graça. Vão lá e confiram esse evento. Bora pro nosso episódio, senhor... Ô, meu amigo, eu não consigo me acostumar com isso. Bora pro nosso episódio, senhor Bilu Jack? Bilu Jack não, né? Bilu Jack não. Bora.
Bom, eu sempre gosto de dar o contexto desses episódios, né, que a gente traz aqui com os ouvintes. E eu lembro que no último final de semana de janeiro, eu tava ali na correria, mexendo nos episódios, editando, inclusive absorvendo notícias novas que chegaram. Mas aí eu vi que o Acredite Se Quiser tava com muita mensagem no nosso grupo lá do WhatsApp. E eu fui ver, eu me deparei com vários áudios da Alô, e todo mundo perguntando, e depois, e aí, como assim? Aí, gente me marcando. Aí eu fui lá pra saber o que era e falaram, PH, você tinha acabado de entrar, né, Lô, no grupo, né? Era aquele final de semana que você tinha entrado? Exatamente. Eu tava ensaiando pra entrar no grupo fazia muito tempo. Aí eu entrei, comecei a conversar. As meninas são incríveis, assim, adorei o pessoal do grupo. Gente, entrem no grupo, apoiem, ou Acredite Se Quiser. Lá no site vocês conseguem fazer isso, ou na página, no perfil do Instagram, tem o link pra vocês entrarem e apoiarem. E aí você faz parte do grupo. E eu adorei a galera. E na conversa me perguntaram, eu não sei bem como surgiu, sobre EQM. Foi isso mesmo. Aí começaram, aí você começou a mandar os áudios. E até falei com você que o pessoal falou assim, PH, escuta aí, de repente dá pra você gravar um episódio com ela, que a história dela é muito interessante. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu não vou escutar não, porque já tinha ali, sei lá, mais de 100 mensagens no grupo em poucos minutos. Eu falei, então tá, então vamos gravar. Então estamos aqui hoje pra ouvir a história que você tem pra contar pra gente. Então, vamos lá, escutar nossa clássica vinhetinha dos relatos e a gente já volta pra Lô começar a contar essa história pra gente. Eu também não ouvi, então vai ser surpresa pra mim também. Aí, tá vendo? Então, bora lá. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acreditesequiser.podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você! Ô Lô, essa história você falou que começou com alguém perguntando sobre EQM, que é a experiência de quase morte, né? Aí já tem um episódio aqui no Acredite Se Quiser sobre experiência de quase morte. Gravou eu, o Jackson, o Arthur Gatti e acho que o Ribas junto também. Foi um episódio assim que, putz, meu olho enche d'água só de lembrar. Mas enfim, vamos lá. Começa a contar a sua experiência pra gente e te aproveito já pra jogar essa pergunta já de cara. Essa experiência quase morte foi sua primeira experiência, digamos assim, sobrenatural dessa história toda, ou não? Não, PH. Mas eu acho que, pra eu começar a história, eu tenho que dizer uma coisa. Gente, eu sou uma pessoa cética, chata de cética. Não sou a pessoa cética que vai tentar arrancar a crença do outro, tá? Tanto religião, como outro tipo de crença que envolva alienígena, ou situações espirituais, ou nada disso, gente. Nunca eu me esforcei pra fazer alguém deixar de acreditar em alguma coisa. Mas eu sou muito São Tomé. Só acredito vendo. E às vezes nem vendo eu acredito. Eu tenho como comprovar isso porque a gente tá casado há 10 anos. Ela fala que eu sou tipo um mega believer. Mas você é. Então a gente convive tendo experiências, vendo a Lô passar por muitas coisas, e eu sou o cara das teorias, né? Então eu fico teorizando, tentando explicar pra ela, mas a Lô tem um ceticismo bem grande, hoje um pouco menos, né? Na realidade, assim, eu me dizia ateia até junho de 2025. E até junho de 2025, gente, eu nem sabia o que era uma EQM, o que significava. Mas até a gente já havia conversado, o PH falou assim, vamos fazer na ordem cronológica? Mas, gente, eu não consigo explicar pra vocês numa ordem cronológica do jeito que impacte, como me impactou. Porque essa situação, ela foi muito um divisor de águas na minha vida. Eu não vou deixar de ser cética, mas plantou uma semente de dúvida que eu não tinha. Isso é uma verdade. Em 2025, ano passado, no dia 18 de junho, por uma situação de saúde, gente, eu fui hospitalizada para receber transfusão de sangue. Eu tava muito ruim, mas assim, muito ruim mesmo. E a situação foi piorando tão rápido que no finalzinho da noite,
quando eu cheguei no hospital, porque eu estava na unidade de pronto atendimento para ser transferida, né? Assim que funciona o SUS. Para quem não sabe, quando você vai tomar uma transfusão de sangue pelo SUS, você precisa ir para uma unidade base, uma unidade pronto atendimento, e ser levada para o hospital através do SAMU. E o SAMU demorou muito para me atender. Eu já tinha vaga, já tinha sangue, já tinha tudo, mas demorou mais de 5 horas, e nessas 5 horas, o meu estado se tornou crítico. Tão crítico, quando eu cheguei no hospital, eu olhei pro Ti e eu falei assim, olha Ti, eu vou morrer hoje. E eu falei desse jeito com ele. E ele falou, não, eu falei, não Ti, meu corpo não aguenta mais, eu vou morrer hoje e pra mim tá tudo bem. Porque eu tô triste, eu queria estar perto dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, queria estar perto dos meus bichos. Eu não vou entrar em assunto de bicho aqui, gente, senão a gente não vai parar de conversar. Mas eu cuido de 100 animais, eu sou protetora de 100 animais com recursos próprios. Já conversou disso em off ali, daria um episódio à parte, Não, depois a gente outro fala episódio. disso. E aí, eu falei pro Ti, mas a minha vida foi muito boa. Então eu tô triste, mas eu tô morrendo em paz. Tô muito tranquila. E as enfermeiras, elas se sensibilizaram muito, porque elas estavam ali tentando pegar uma veia para poder primeiro passar um soro para fazer um volume para o meu coração aguentar até chegar a transfusão de sangue. E elas não conseguiam, porque eu já estava numa situação muito precária. Até que uma enfermeira, assim, ela foi incrível, Bruna, se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é ela. Ela foi perfeita comigo. Ela deitou comigo na maca, ela me abraçou e ela começou a esquentar meus braços, assim. Ela falava, a gente vai conseguir. E ela conseguiu um acesso para passar esse sangue, primeiro, né, o soro e depois o sangue. Quando a bolsa de sangue chegou, eles me colocaram num quartinho, assim, né, tinha mais 2 pessoas, bem escurinho, bem agradável, que ficava de frente para um corredor, né? Então eu tava deitada na maca, de frente para uma parede. E aí que tudo acontece. Tá, deixa eu só acrescentar uma informação aqui. Quando a Lô deu a entrada, né, na emergência, eu tava junto, eu tava do lado dela. Sim. Então, eu vi aquela situação, né, e eu, a ponto de me desesperar, mas ela olhava pra mim e ela falava, tia, não tô com medo, eu só tô triste. E eu olhando aquilo falando, não, cara, a gente vai voltar pra casa, né? E as enfermeiras tentando fazer algo ali, porque, né, o quadro estava muito grave, tentando passar soro para dar um pouco de volume, né, porque o coração já estava aumentando os batimentos. Eu falei, cara, se eu gritar aqui, não vai resolver nada. Então o que eu fiz? Eu dei um passo para trás, me mantive o mais sereno que eu pude dentro daquela situação e deixei a equipe trabalhar. E eu ficava ali meio que falando com a Lô de lado, assim, calma, vai dar certo, vai dar tudo certo. E a situação foi acontecendo, né? E aí, o que aconteceu nesse dia? Bom, esse dia meu coração parou. Mas eu vou voltar agora lá atrás, que eu acho que, apesar de ser um pouco confuso para quem estiver ouvindo, então, gente, eu contei o que aconteceu comigo no dia 18 de junho de 2025. E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo para explicar um pouco o contexto onde eu cresci. Eu sou a filha Teia de uma família meio peculiar, né? Eu sou de família judia, mas meu pai também descendente de indígenas, e meu pai comunista, ateu, clássico. É uma informação importante, gente. E minha mãe, ela reza, assim, até pra divindade de Rapa Nui. Ela tem uma fé inabalável. E eu acho que, de alguma forma, ela foi percebendo que eu era meio impenetrável a essa situação metafísica, espiritual. Não era uma coisa que me acessava. Eu não acreditava. Tem o fato de eu ser autista. Eu sou autista. E tem um outro fato, gente. Na minha família, havia questões bem quase como um tabu de saúde mental. Uma pessoa muito próxima da nossa família atentou contra a própria vida. E eu cresci com aquela percepção de que se alguma coisa não estivesse muito certa, ela estava errada. E eu morria de medo, muito, assim, era um temor real de que eu tivesse uma desconexão com a realidade. E aí começa a situação de que entre 3 e 4 anos eu comecei a ver e ouvir coisas. E eu cresci retendo essa informação o máximo que eu consegui. Era perceptível que tinha alguma coisa acontecendo, mas eu tinha pavor de ser considerada, entre aspas, dentro do pior do estereótipo, doida. Olô, rapidinho, desculpa te interromper. Você ouvia coisas estranhas, tipo... Bom, eu via e vejo pessoas que não estavam lá. Eu ouvia coisas muito ruins, muito ruins.
eu ouvia gente gritando comigo, eu acordava com pessoas gritando no meu ouvido e falando, sugerindo coisas horríveis. Eu comecei a ouvir coisas horríveis quando eu tinha 10 anos. Eu lembro do dia, eu lembro da camisola que eu tava usando. E eu ouvia coisas assim, sabe as pessoas que estão ao seu redor? Vai todo mundo morrer. Lida com isso. E eram coisas traumáticas, porque eu tinha 5 anos de idade, eu me deparei com isso, eu comecei a chorar. E minha mãe tentando, né, assim, o que tá acontecendo? E eu explicando pra ela, com as minhas habilidades, que eu tinha entendido que todo mundo ia morrer. E isso me gerava uma tristeza muito grande, mas eu nunca fui uma criança triste, né? Eu acho que isso até dificultou o manejo, porque apesar de eu me sentir extremamente deprimida, eu não era triste. Aí fica a dica para os pais. A depressão não tem idade, a depressão não tem cara. E eu ouvi essas coisas, e eu cresci ouvindo, e eu via vulto, eu via shadow people, e eu via uma pessoa com mais vezes do que as outras, né? Era uma constante. De forma constante eu via uma caveira de terno. E essa caveira de terno, ela era completamente e absurdamente assustadora pra mim. Era assim, eu brincava com as janelas fechadas, porque essa caveira eu não via lá dentro de casa, eu só via ela do lado de fora. Mas ela ficava na janela do meu quarto. Então eu fechava a janela, eu tinha várias questões que eu não conseguia manejar bem, porque eu também não conseguia comunicar tudo isso que estava acontecendo. E ao longo da minha adolescência, isso se tornou uma depressão. Passei por psiquiatras, fui medicada, fui muito mal medicada, isso deu muito problemas sérios, assim. Eu fui não tendo nenhum tipo de satisfação em estar viva. Isso é uma real. Eu fui murchando. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela coisa, eu acho que isso tem a ver, gente. Eu converso, eu falo, eu tenho as percepções, mas eu sou uma pessoa com alexitimia. Para quem não sabe, alexitimia é uma dificuldade, e isso tá ligado também ao fato de eu ser autista. E eu não acho que eu sou autista, eu sou uma pessoa laudada. Alexitimia é uma dificuldade de compreender as próprias emoções, de nomear as próprias emoções. Então, eu acho que isso, apesar de ser uma dificuldade para mim, isso me salvou. De repente, de cair numa situação mais severa, que fosse muito difícil de eu encontrar um caminho de volta para me sentir uma pessoa inteira. Porque eu não me sentia uma pessoa inteira. E aí, eu fiz abuso de substância, eu não tinha a menor perspectiva de uma profissão, somado a isso uma situação de dificuldade financeira. Então eu era uma jovem muito problemática e muito deprimida. Ao mesmo tempo que você era criança promissora. Exatamente, eu fui a criança prodígio. Eu fui a criança superdotada que todo mundo achou que eu fosse trabalhar na NASA, e de repente eu trabalhava numa sorveteria e... posso falar maconha aqui, gente? Pô, claro! Fumava maconha o dia inteiro e não queria nada com nada. Assim, não é nem que eu não queria. Eu não sentia condições de me empenhar em nada. Pra mim tava tudo perdido. Fui medicada e as visões e as coisas que eu via não passaram. Somado a isso, eu sou uma pessoa que sonha, mas eu não sonho pouco. Eu tenho uma vida paralela quando eu durmo. Se eu encostar agora, eu já tô sonhando. É impressionante. Eu cochilei, eu tô sonhando. Então eu tinha uma vida mental, psíquica, muito, muito caótica, muito confusa. E o que me segurava? O ceticismo. Não é nada, e eu comecei a trabalhar nisso. Não é nada, o que eu tô ouvindo é coisa da minha cabeça, e se isso tá acontecendo na minha cabeça, eu tenho força para lidar. Se tá acontecendo no meu corpo, eu tenho condição de lidar com isso. E aí, gente, por que isso é importante, né? Na história que eu vou contar. Eu vim de uma família que se juntava para fazer vigília para ver OVNI. Inclusive, no dia 19 de maio de 1986, nós estávamos no quintal de casa. Opa, peraí, Jackson, a data, Jackson. O que tem essa data? Não lembro. O que será? Me refresca a memória. Pouca coisa, teve algumas coisinhas voando pelo céu, pouca coisa. Fale-me mais sobre isso. Pois é, gente, por que eu lembro a data tão bem? Porque 19 de maio é aniversário do meu irmão. E o meu irmão é o cara que gosta do aniversário. Então, nos aniversários do Bernardo, a gente sempre fez... Olha, revelei o nome do meu irmão, ele agora vai ser conhecido como o irmão da moça que conta a história.
Mas no aniversário do B, a gente sempre fez alguma coisa com a família. Então a gente sentava, fazia um jantar, uma coisa, mas a família, nossa, era uma família peculiar. Já disse que meu pai era comunista, meus pais tinham se mudado durante a ditadura para o interior, e a gente tinha uma família de amigos, né? De atores de teatro, de escritores, de músicos, uma galera muito bacana e uma galera meio flower power, porque eu sou da década de 70, né? Então isso tá acontecendo ali, eu era pequena, na década de 80. E no final desses jantares, a gente ia pro fundo de casa, que era um sítiozinho, não tinha luz elétrica aonde a gente ia. E, gente, eu odeio admitir, porque eu tenho teorias sobre o que são os UFOs, tá? O Thiago já bufou aqui. Inúmeras vezes eu vi, tá? Eu criança... Pior que a pessoa vê, escuta, troca ideia. Mas aí, gente, calma. É que como isso acontece na minha cabeça, eu não consigo validar, eu não tenho viés de validação, entendeu? Eu não consigo. Eu entendi o que você quis dizer. Como você já tinha aquele histórico de tá vendo coisa, ouvindo coisa e tal, e você colocou que era coisa da sua cabeça, isso que você via também, você colocou que seria coisa da sua cabeça. Não somente. Como tudo acontece só na minha cabeça, e eu não consigo olhar e falar pra outra pessoa assim, olha, isso daqui, essa pessoa que eu tô vendo, você tá vendo também? Aí a pessoa vira e fala não. Aí eu falo, ok, loucura minha, vou continuar aqui quieta. Mas essas coisas que a gente via no céu, e como é que a gente via? Gente, eu nunca vi nada como... Eu já vi vídeos, aparecia um prato. Não. Era como se a gente estivesse vendo satélites. Sabe quando a gente vê o satélite que parece uma estrelinha passando? Sim. Daquele jeito. Ah, mas não era um satélite? Não, não era. Por quê? Porque eram 10, 12. E o que eles faziam? Eles faziam, geralmente quando a gente parava para ver, eles faziam formatos geométricos. Triângulo, quadrado, de repente eles se juntavam, de repente sumia, de repente voltava. E nesse aniversário do meu irmão, nós vimos, mas nós vimos em outras datas também. No Réveillon desse ano, né, que foi de 85 para 86, e no Réveillon de 86 para 87. E era muito engraçado, porque os meus pais tinham essa coisa assim, ai gente, tá tendo coisa no céu. Como eles tinham essa percepção, eu não tenho a menor ideia, e eu não tenho como perguntar, porque meu pai é falecido. Então, não entendo até hoje. Eu não sei se... porque a gente está falando de uma época pré-WhatsApp, pré-internet, né? Que hoje vai ter chuva de meteoros. Mas inúmeras vezes nós vimos essas coisas. Eu não tenho filmado, eu não tenho foto. Mas então... em 80 também é difícil, né? Não, 80 já tinha televisão, Thiago, tá? Não, já tinha plástico, já tinha um monte de coisa. Sim, mas já tinha fogo. Era mais difícil o acesso, não era todo mundo que tinha. Sim. Mas é uma coisa, por exemplo, eu quase nem comento, mas a gente teve essa experiência de ver no céu pelo menos 12 pontos fazendo alguma coisa. O que eram esses pontos? É nave? Gente, podia ser drone. Não, drone não podia ser porque na data não tinha drone. Só drones militares e drones gigantescos. Mas era muito alto, PH. Era a percepção que eu tinha, assim, do solo, era que eu tava vendo estrelas se deslocando, mas muito rápido também. Não era devagarzinho como passa um satélite. Era uma formação rápida. Eles se formavam ali um triângulo, rapidinho eles sumiam, aí voltava a fazer um quadrado, aí fazia uma linha. Era muito curioso, mas pra mim, eu não sei explicar porquê, era assustador. Era uma coisa assim, mais assustadora até do que ver o Caveira de roupinha. Aí, isso foi se avolumando e eu não comentei. Eu fui comentar isso quando eu já estava com 30 anos de idade, que aí eu comecei a buscar um tratamento melhor do que eu havia tido com medicamento para a situação de saúde mental. Aí eu fui diagnosticada, porque eu já tinha sido diagnosticada de outras formas, que foram depois revistas, que não eram... não é transtorno maníaco-depressivo, não é nada disso. E aí eu fui diagnosticada como autista. Bom, nesse ponto, que eu já tô adulta, eu aprendi a conviver com as vozes da minha cabeça. Então eu olhava e falava, a voz na minha cabeça pode berrar, pode gritar para eu fazer algo que eu não me sinta confortável? Eu não vou fazer. Mas havia uma outra voz, que era uma voz que era muito positiva. E eu sempre levei isso como se fosse uma questão única e exclusivamente da minha saúde mental. Em 2019, eu tive um diagnóstico dessa situação de saúde
E eu fiz um tratamento, porém começou a pandemia, eu não pude terminar esse tratamento. E aí, quando eu voltei para fazer esse tratamento em 2023, a minha situação era muito mais séria. E aí, em 2024, e agora entra a situação do Ti, o Thiago, ele ficou muito preocupado. Sim, eu acho que foi quando caiu a ficha dele que eu tinha uma situação séria de saúde. E ele falou, não, a gente vai resolver. Tá. Thiago é um bandista, gente. Tá, deixa eu contextualizar então. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa que sempre se interessou demais, tanto por ufologia quanto por espiritualidade. Família do lado da minha mãe kardecista, família do meu pai católicos fervorosos, nunca me identifiquei, mas me identificava muito com o espiritismo, até que um dia entrei num terreiro de Umbanda, fui assistir uma gira, e daquele dia em diante, cara, aquilo entrou no meu coração de um jeito que nunca mais saiu. Eu cheguei até a trabalhar no terreiro como médio de incorporação. Então essa situação com o lado da espiritualidade, para mim, não me sobra dúvidas. Eu tenho uma vivência com isso, uma experiência com isso, mas eu não fico só preso a Umbanda. Eu gosto de ler e estudar a espiritualidade de uma maneira universalista. Inclusive, eu digo que é muito difícil separar a ufologia da espiritualidade, saber o que é um caso, uma entidade biológica de uma entidade extradimensional, por exemplo. Eu sempre falo isso, cara, que pra mim tudo tá ligado, tudo é conectado. Então, o que aconteceu? O quadro de saúde da Lô, muito ruim. As coisas em casa quebrando, os animais adoecendo demais, mesmo a gente cuidando, fazendo de tudo, carro quebrando, tudo. Eu falei, cara, isso não tá normal. Eu cheguei pra Lô e falei, Lô, é o seguinte, eu sei que tu não acredita em nada, mas eu vou usar as ferramentas que eu tenho. Eu já não estava trabalhando em terreiro, eu estava afastado, né? E eu falei, olha, cara, eu vou picar terreiro até encontrar alguma ajuda, descobrir o que tá acontecendo. Então, assim, se você não quiser ir, beleza, eu tô indo. E aí começou essa saga em 2024, né? Em 2024. PH, eu sou cética, nível hard mesmo. A minha família a minha mãe muito believer e meu pai ateu. Pra você ter ideia, eu sou de família de benzedeira. E aos 13 anos, a minha tia-avó, que era benzedeira, uma pessoa muito humilde, eu tive muito contato com ela. Ela nunca cobrou, né? Era um ato de muito carinho, eu vi ela tendo, eu sempre respeitei. Por isso que eu falo, eu não sou aquele ateu chato que vai tentar tirar a fé do outro. Tanto que você casou comigo, né? E aos 13 anos ela chegou pro meu pai, a gente já morava na mesma cidade, e ela pediu pra eu ser levada, porque era pra eu me tornar benzedeira também. Aí eu falei, pai, eu já tô sofrendo tanto bullying, né? Sem ser benzedeira, imagina se eu colocar isso no meu currículo, né? Já tava apanhando na escola. Eu falei, gente, acabou, fim. E a expectativa da minha família era essa expectativa, de que eu assumisse o papel de benzedeira, curandeira, sei lá mais o que, dentro da família. Médium eu falei, da família. E eles tinham, minha mãe, ela tinha uma coisa assim de falar, ai, nossa, e eu falava, cara, vocês são doidos. E eu acho que eu fiquei meio coisada da cabeça por conviver com vocês. Eu tive muito essa sensação com a dinâmica familiar. Bom, em 2024, o Thiago falou que ia para os terreiros, né? Como ele disse. Só que aquela coisa, eu aceitei. Por que eu aceitei? Porque o Ti, ele estava num estado tão severo de ansiedade. Ele tinha crise de choro, ele teve crise do pânico, que era uma coisa que eu falei, se ele pedisse para eu, sei lá, ir com ele na missa, na mesa branca, qualquer coisa, para ele se sentir melhor, eu iria. Tá, mas tem uma situação. O pessoal que é mais ligado aí à parte espiritual, né? Ouvindo um pouco que a Lô já relatou de começo, já percebe que tem uma mediunidade ostensiva. Se a gente for enxergar por esse lado, né? Então, uma médium ostensiva, extremamente cética, as coisas dando muito errado na vida, dentro de casa e tudo mais. Então, tinha questão de saúde também. Mas eu falei assim, cara, eu vou mexer os pauzinhos onde eu puder para tentar amenizar, melhorar essa situação com auxílio, né, energético, com alguma coisa que pudesse ser feita para que... Falei, cara, tá muito... Parece o trabalho mandado, trabalho negativo isso tá rolando dentro de casa. Tava muito severa a situação, né? E aí a Lô falou, não, eu vou com você, numa boa. O Ti falou, você topa aí? Eu falei, vou. Eu me encantei com Umbanda, não como religião, mas como cultura, assim... Por favor, quem é umbandista não se sinta desrespeitado. Mas eu não tinha essa percepção, porque eu acho que a religião é uma coisa
que eu imagino que seja o alicerce quando você sente que tudo tá desmoronando. E eu não tinha essa ligação com nenhuma religião, nem com Umbanda. Mas eu me senti tão acolhida dentro dos terreiros, eu me senti tão bem. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulhinho estranho, é as gatinhas jogando bolinha, mas não tem o que fazer, elas estão jogando bola e batendo. Deixa elas jogarem a bolinha, deixa. Então, eu fui também com o Ti. Aí começa, eu acho que é a parte que vai ser interessante desdobrar até o dia que eu tô no hospital. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então, PH, continuando, eu fui frequentar o terreiros com o Ti. Terreiros por quê? Porque o Thiago me levou num e eu acabei tendo uma treta com o Pai de Santo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma história que se um dia alguém quiser saber, é uma história engraçada. Sem desrespeitar, é que eu acabei me sentindo desrespeitada. Tem terreiros e tem terreiros. E dentro disso eu entendi. Tem muita gente que eles falam, né, que faz a marmotagem, mas tem muito mais gente séria trabalhando na Umbanda e trabalhando na caridade mesmo, trabalhando para ajudar pessoas que eles não conhecem. Saem de casa, gastam dinheiro, se desgastam para ajudar. Eu tava buscando um terreiro que fosse parecido com o terreiro onde eu me desenvolvi, que é um terreiro, muito aquele terreiro de fundo de casa de vó, aquela coisa bem raiz mesmo, tanto que o meu pai de santo ele tinha mais de 50 anos de terreiro. Então eu tava buscando algo daquele nível. Então eu chegava a alguns lugares, eu olhava assim, eu via umas situações muito esquisitas, e a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito filtro com tudo. E como eu já era do negócio, eu já meio que sacava as coisas. Então eu chegava em certo terreiro e falava, aqui não rola, aqui não vira. Só que acontecia uma coisa, mesmo em terreiros sérios, a galera meio que... Quando a Alô chegava lá, a galera meio que olhava, dava um passo e mandava embora. Ninguém mexia, ninguém botava a mão. Eles diziam, não tem o que fazer. E eu tipo, cara, eu não entendendo gente. nada, né? Eu não entendendo nada. Foi, ué. E aí eu tenho um terreiro que eu gosto muito, tenho muito carinho. É o Templo de Umbanda franciscano aqui. São pessoas muito gentis. Numa dessas vezes eu nunca fui perguntando alguma coisa, só aí. Eu falava, o Thiago quer que eu vá e tome um passe? Gente, que mal vai fazer? Se ele vai voltar para casa mais tranquilo e a gente consegue lidar com o que tá acontecendo melhor, pra mim tá bom. Eu não dá pra contar tudo, gente. Mas... Você precisa contar essas duas primeiras experiências. Porque a Alô... Kátia? Não. Sim, a Alô, ela não tinha... eu não tinha nem referência, gente. Então se falasse pra Alô, Yansan, Exu, gente, nada. É assim, ó. Eu acho isso um defeito da minha educação. Eu não tinha referências de figuras de religiões de matrizes africanas. E eu acho isso muito complicado. Eu não tinha referência, como eu tenho, por exemplo, de Zeus, de Hera, de Santo Agostinho. Eu não tinha a mesma coisa com relação a Yansan, a um caboclo. Eu não sabia o que era. Ela chegava, ela sentava na assistência, ela falava assim, eu vi um indígena dançando lá no meio. Eu falei, não, você viu um caboclo. Você viu o chefe da casa quando estavam se iniciando os trabalhos. Então você viu essa entidade lá? Aí eu vi, assim, ela descrevia a entidade, eu falava, olha pro lado, você tá vendo? Aí tinha uma imagem em tamanho real, caboclo, com a cor das penas, tudo igual, que ela tinha visto a consciência, a entidade abrindo os trabalhos no meio da gira. Tá, mas eu acho que eu tenho muito essa percepção de que a nossa mente, ela é um supercomputador. E eu sempre falo, será que isso não é um processo de Gestalt? De eu estar captando um monte de coisas, de alguma forma eu consigo juntar tudo. Não, você não tinha nem percebido. E o meu cérebro traduz isso como uma visão. Mas é uma percepção que não é uma visão de outra dimensão, de espírito, de nada. É uma visão racional do que está acontecendo aqui na Terra de outra forma. Eu não sei se dá para explicar muito bem isso. Mas o que aconteceu foi... eu frequentei esses espaços e num deles... Eram 3 mulheres que comandavam esse terreiro. Uma delas chegou pra mim e disse assim, não dá pra gente fazer nada com ela porque ela foi dada na barriga. E eu fiquei sem entender, chamei a moça do lado depois, no final da gira. Só que havia acontecido uma coisa muito, muito concreta comigo. Eu olhava pra ela, enquanto ela estava falando comigo, e eu via um machucado nela. Mas ela não tinha um machucado. Eu via um machucado como se eu visse o corpo dela por baixo da roupa. E eu cheguei, coloquei a mão nela e falei, o que você teve aqui, por favor? E aí ela falou, olha, eu tive uma coisa muito séria na infância, mas eu fui curada, né?
E aí eu perguntei, o que é isso de ser dada na barriga? Ela falou, olha, provavelmente seus pais te deram para uma entidade. Eu falei, olha, desculpa, mas isso é impossível, porque meu pai é ateu e a minha mãe é de família judia. Ela é tilelê, reza pra um monte de coisa, mas ela é judia, eles não vão fazer isso, sabe? Só que tem que acrescentar uma informação aqui. Você ouvia uma voz pedindo para que você colocasse a mão nas pessoas. Sim. Essa voz que era a voz sempre. bacana da cabeça, desde sempre. Então a gente pega aí a tradição da benzedeira que não foi passada e essa entidade sempre falando pra Lô, ó, tal pessoa tá com tal coisa, põe a mão nela. Mas pra mim, PH, é porque eu venho de um contexto onde isso acontecia. Então a minha cabeça, meu inconsciente tá impregnado disso. Não é uma coisa real, é uma coisa que acontece dentro da minha cabeça. Então eu não vou sair pondo a mão nos outros, porque, gente, isso dá cadeia, não pode pôr a mão no amiguinho. E aí, dessa situação, eu fui perguntar pra minha mãe sobre a situação, né? Falei, mãe, fui num terreiro, aconteceu um negócio mais estranho, que história é essa de eu ter sido dada na barriga? E a minha mãe começou a dar uma gaguejada ali. Minha mãe já tem 86 anos, mas ela é bem ladina. E ela falou, então, é que na sua gravidez foi muito complicado sua gravidez. Aí eu falei, não foi. Eu cresci sabendo que tinha sido ótimo, que minha mãe tinha passado bem de saúde, que eu nasci a criança saudável. Ela falou, não, emocionalmente pra mim foi horrível, porque eu tinha certeza de que você ia morrer no parto. Eu falei, tá, e aí, o que vocês fizeram? Então, o seu irmão mais velho, que já é falecido, meu irmão, ele era mão de corte do candomblé. Eu falei, nossa, que legal, gente, tô descobrindo coisas, né, que vocês podiam ter me falado em 45 anos de vida. E o seu pai foi com ele para um terreiro em São Paulo e eles fizeram alguma coisa que eu não sei o que é, porque eu fiquei... Na época a gente morava em Jabuticabal, que é bem longe, no interior, e eu fiquei aqui. Mas quando o seu pai voltou, eu passei a ver um Exu caveira ao meu redor. Eu falei, oi? E aí eu falei, tá, pera, significa que, de certa forma, vocês fizeram um paranauê para dar um bebê que não nasceu para uma entidade que era uma caveira. A minha falou, foi mais ou menos isso. Aí eu falei, tá, e você sabe que eu cresci apavorada porque eu vi uma caveira? Aí ela falou, olha, a gente imaginava que fosse isso, só que a gente ficou meio... Fala sério, fala sério. Fala sério. A gente imaginava que fosse isso, mas a gente tinha um pouco de medo de repente não ser e piorar a situação. Mas ele sempre foi muito gentil com ela, ele sempre tava cuidando, amigo, observando eu ela. tinha Meu amigo, a caveira. É a caveira. Pode ser bonzinho que for, é a caveira. O PH sacou, era uma caveira. Mas quando você é um bandista, você entende que é um guardião. É uma caveira. Em que mundo que você e o Jackson vivem que vê uma caveira todo santo dia rindo pra você é uma coisa normal? Não, então, Me desculpa. Cara, a gente acostuma. Ele tava vestido. Ô, Jackson, não tem como acostumar com isso. Não tem como acostumar, velho. Como não? A partir do momento que você entende que aquilo lá é um espírito e que você também é um espírito, as coisas ficam muito mais fáceis. Ele só não tem um corpo físico como a gente. É fácil acostumar. Eu vi a primeira vez, eu morri. Eu vou acostumar, porque eu vou estar do lado deles do outro lado. Exatamente, ó, eu sou Team PH porque, gente, é assim, eu não era um bandista, eu não era nada, eu era uma criança de 4 anos, eu tinha certeza, esse cara vai me devorar. Mas ó, tem uma acabou pra situação, mim. eu preciso dar uma explicação aqui. Você era criança, era mais complicado, mas o guardião, quando ele precisa fazer um contato, se aproximar de um possível médium, de uma possível ferramenta, vamos dizer assim, Misericórdia, senhor. ele consegue manipular a energia para que você fique tranquilo, numa boa, para falar com ele. Não funcionava. Ele não vai impor a energia intimidadora que, por exemplo, um Exu tem, a autoridade que um Exu tem, né, para colocar respeito. Então, Thiago é uma caveira. Não, mas Cara, o meu ponto é esse. Se ele quer ajudar, se ele quer, sei lá, fazer que ela se sinta bem, sei lá, alguma coisa assim, por que, sei lá, não aparecer com um coelho fofinho, sabe? Com um cachorrinho. Mas aí que tá. O cara fala, põe a mão. Ela assim, eu não vou pôr a mão em ninguém. Põe a mão. Não, eu não vou pôr. E ainda discute, fala, não vou pôr. Mas velho, se uma caveira me manda pôr a mão nos outros, eu vou achar que ela tá querendo que eu mate os outros. Pois é, e não só, gente, eu cresci com essa situação de ter sido muito cedo paciente psiquiátrica, então eu tava, quando eu digo não, eu tô enfrentando o que pra mim é um pensamento intrusivo muito forte. Não vou pôr a mão no amiguinho, porque eu não vou presa por ficar chuchando os outros na rua. E nessa situação, eu conversei com minha mãe, ela mandou essa mesmo, eu achei que a gente imaginou que pudesse ser. Eu falei, gente, vocês podiam ter me economizado aí terapia, um monte de coisa. E eu em 10 anos tentando explicar isso pra ela, mas... Só que aí, pelo menos aquilo fez um pouco de sentido, mas eu continuei
olhando e falando, beleza, eu acho que de repente a mesma coisa que acontece na minha cabeça, de certa forma, pode influenciar, tipo uma histeria coletiva, mas não tô falando que religião é histeria. Falando que talvez o processo seja o mesmo e que as pessoas vejam coisas que elas acham que eu também vejo. Eu não sei, PH, eu não tenho justificativa para isso. Mas para achar que aquilo era real, eu tinha que subverter tudo o que eu tinha construído para mim de sólido para manter a minha sanidade mental até então. E aí eu não tinha como fazer isso. Nós fomos a vários terreiros, tal, e o Thiago descobriu o Centro Tupiara, lá no Rio de Janeiro, que parece que é bem conhecido. Puxa, eu vou te... Peraí, rapidamente, deixa eu puxar pela memória. Centro Tupiara é um centro que, aparentemente, eles curam qualquer pessoa com cirurgia espiritual. É isso. E são muito famosos, mundialmente famosos. Mundialmente famosos. O Thiago falou... Gente, o Thiago tava desesperado, querendo que eu ficasse bem de saúde. Não, você imagina o meu desespero, porque eu convivo com a espiritualidade, ela é uma coisa sólida pra mim. Não só isso, como eu também sofri um acidente de carro com 18 anos de idade, fraturei a coluna e não passei por nenhum tipo de cirurgia. Eu fui curado, eu fui curado só com cirurgias espirituais. Então, assim... Eu acho que é maldade da parte dele, que é ele vaza um e não quebra. Não, eu queria oferecer isso pra Lu também. Essa chance, essa possibilidade. Sim. E aí, gente, quando o Thiago falou que tinha mandado e-mail, que eles iam fazer, eu olhei e falei, Ti, beleza. Ele falou, mas você tem que acreditar. Eu falei, eu vou sem acreditar. Não tô sendo arrogante, mas pra ele eu via que era uma coisa importante e pra mim, assim, se eu acreditar ou não, se houver uma espiritualidade, eu não acho que eles vão ficar fazendo uma seletiva. Esse acredita, esse não acredita, manda embora. E naquele momento, eu percebia que aquilo era muito importante pra ele, porque eu tava assim, eu falei, vou fazer o que eu puder por mim, dentro da área médica, né, dentro do escopo medicinal, e se essas coisas vão deixar o Thiago mais tranquilo, tá ótimo. E lá fui eu fazer a cirurgia espiritual do Tupiara. Muito educados, mandaram tudo. Nossa, sou muito grata. E aí eles mandaram o nome de um médico, que ia ser a pessoa não viva, responsável pela cirurgia, e tinha algumas coisinhas para fazer. Tinha que pôr uma roupa clara, tinha que pôr água do lado. Eu falei, gente, vou tirar de letra. Coloquei uma esteirinha no chão, né, que eu gosto às vezes de ficar deitado numa esteira. Deitei no chão, fiz o que eles pediram e fiquei paradinha. E de repente tinha um cara do meu lado. Aí eu falei, nossa, gente. Surtei. A gente tem que falar que, assim, a Lô, ela vê pessoas, entidades, assim, diariamente. É algo comum na vida dela. Gente, não é diariamente, tá? É constante. Às vezes eu tô dirigindo o carro assim e você fala, não tinha uma pessoa ali, né? Eu falei, não nessa dimensão. E de repente tinha um cara do meu lado. E esse cara ajoelhou, tava de branco, eu falei, ok. Cacetei da cabeça de vez. Essa situação da doença, eu achei que não tivesse mexido comigo, mas mexeu. Desconectei da realidade. Daqui, eu já saio pra, sei lá, né, pra ser guardada no porta-joia. Porque eu já não tô batendo direito. E no meu pé, tava quem? Tava o Caveira. E do meu lado, aí... Gente, eu tenho vergonha. Você deixa que eu vou falar, vamos ter minha vergonha. Mas o Caveira já era um amigo, né? Um cara que já diariamente aí puxando a orelha, cobrando disciplina. Gente, só cobrança, né? só batendo no meu couro. Só que do lado esquerdo, e aí veio a parte que eu falei, ou eu levanto e falo, Ti, eu enlouqueci de vez, por favor, me leva, eu tô tendo um surto, ou eu fico aqui quietinha e finjo que não é comigo. Porque eu tinha 3 gatões do meu lado. E não eram gatos. Era como se fossem pessoas gato, de roupa que parecia uma roupa de mergulho. Gente, desculpa, eu tô indo de nervoso. Não era tipo um tinha um manto, mas embaixo tinha uma roupa com uma roupa de mergulho e em cima um manto. E eles não pareciam o Thundercats, pareciam um corpo de gente, assim, de estar de pé, ter braço, tudo. Mas era como se fosse um gato. Um gato mesmo. Mais um leão do que um gato. A ufologia aí, né? E eles estavam com as mãos postas em cima de mim. E eu ouvi o médico falando, eu tinha um problema num órgão, que não era o coração, e de repente eles começaram a mexer. Eu sentia como se tivesse alguém passando uma cânula no coração, assim, desentupindo algo, eu não sei explicar. Era algo gelado, e eu fui ficando meio apavorada. Eu falei, gente... Cateterismo. Eu acho que sim, eu nunca fiz um cateterismo, mas eu suponho que seja isso.
E eu fui ficando meio apavorada e eu apaguei. E eu só ouvi, a gente vai mexer primeiro no seu coração. E quando eu acordei, eu falei, nossa, eu vou contar isso pro Thiago, porque ele vai dar risada, mas eu tô apavorada, eu vou sair correndo. E passou essa vez nas outras duas cirurgias. Mas o médico foi falando de assuntos pessoais muito restritos de você. Então, ele mexendo ali, falando, ó... O médico que não existia, tá, gente? O médico tava operando ela. É isso. Enquanto essas outras entidades, esses gatões, eles meio que doavam energia, tipo uma imposição de mão, como se fosse um reiki. E o Caveira só ali no pé, observando, só e quietinho. E o médico conversando com ela, falando, ó, vou mexer aqui primeiro, tal situação você tem que resolver, depois eu vou mexer na sua cabeça. Eu senti eles mexendo no meu coração e depois alguma coisa na cabeça e acabou. Fim. Apagou. Porque as pessoas relatam muito que elas apagam durante a cirurgia. Mas muitas pessoas relatam também ver ali o médico, às vezes um corpo de enfermeiro junto, mas elas logo apagam como se fossem anestesiadas. Aí, o que aconteceu? Depois disso, eu fiquei muito bem de saúde, muito bem. Era como se eu não tivesse nada. E aí, o que eu fiz? Eu protelei o tratamento. E eu protelei o tratamento por quase... Não protelei, eu ia fazer o tratamento no Rio de Janeiro, porque meu filho estuda no Rio de Janeiro. E nesses quase 6 meses, pouco tempo antes de eu ficar ruim, e eu fiquei ruim do dia para a noite, eu ouvi o Caveira me falar, você tem 6 meses. Nesses 6 meses, ou você se ajeita, ou você vai de arrasta. E eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha ouvido alguma coisa assim. E ao mesmo tempo, se eu penso que é uma coisa produzida pela minha cabeça, como é que eu tô produzindo esse tipo de informação sobre mim que é muito pesada? Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Então, PH, eu contei tudo isso para chegar lá no hospital. Lá no hospital, dia 18 de junho de 2025. Tava tomando sanguinho lá no quartinho, toda bacaninha. E de repente eu virei pro Ti e falei, Ti, tem um médico no pé da minha maca. E o Thiago todo contente, né? Nossa, salvação, ela tá vendo o espírito de um médico, deu tudo bem na vida dela. E aí eu falei, e eu acabei de me ver passando por trás do médico. Sim, eu me vi com uma outra roupa, mas era eu passando por trás do médico. E aí eu vi o médico pôr a mão na bolsa de sangue, pôr a mão no meu pé, e o Thiago, vai ficar tudo bem. Eu falei, Ti, eu tô passando mal de novo. E ele, não tá. Eu falei, Ti, eu tô com dor no peito. E aí ele começou a chamar as enfermeiras e eu perdi, não tinha mais pulso, acabou, fim. E aí vem uma parte que eu falei, gente, foi muito peculiar pra mim. Por quê? E eu comecei a achar que eu estivesse passando mal, que eu estivesse tendo... Porque era uma coisa diferente do que eu costumava ver, gente. Eu nunca tinha visto gatos, eu nunca vi... Eu via pessoas, eu vejo pessoas que não estão parecendo muito vivas, não estão muito bem, mas gatos enfileirados num corredor era a primeira vez, pessoas gato. E nisso, eu tive uma parada. Não tinha mais pulso, né? Isso o Thiago me contando. Que eu fiquei branca, assim, e apaguei. Só que aí, eu tava de pé no corredor, vendo o Thiago puxando a maca e empurrando a maca para as enfermeiras e elas levando meu corpo. E eu fui atrás. E eu tava muito tranquila. E eu falei, ok, aquele é meu corpo, vou atrás. Mais ou menos isso. E eu cheguei na sala do hospital, onde eles me levaram. Eu vi o que tinha ao redor. E eu via o meu corpo ali, elas mexendo. E quando eu olhava, eu tinha um pouco da sensação de estar sentindo no corpo elas tentando me reanimar. Só que, de repente, eu tava num outro lugar. Que lugar era esse? Não tenho ideia. Era um barracão. É a melhor coisa que eu consigo imaginar para descrever. Era um barracão com 4 camas. Eu tava numa delas e tinha mais pessoas nas outras camas. Só que era um lugar extremamente agradável, luminoso. E eu tava deitada num colchão. Num colchão que parecia de gelatina de mel. Gente, é complicado. É como eu consigo explicar. E esse médico que eu vi nos meus pés estava do meu lado. Sorrindo. Eu estava muito contente. E eu parei e falei assim, gente, eu tô morrendo. E a minha consciência continua. Eu tô consciente do que tá acontecendo.
Isso é a morte, eu não tenho medo, não tenho dor, não tenho frio, tá tudo bem. Eu falando quase de mim pra mim, assim, eu só tenho que ficar muito tranquila, porque todo mundo que vai ficar pra trás, eu tenho que me desapegar e vai dar tudo certo pra eles. A hora que eu terminar de afundar aqui, eu não vou ter mais essa conexão. E eu entendi que era conexão com o meu corpo. E do lado, assim, do lado esquerdo, onde estava o médico, atrás dele tinha como se fosse um balcão de bar, gente, com várias pessoas debruçadas, assim, de fora para dentro. Elas estavam debruçadas, eu só via o rosto, o torso, mas elas estavam muito contentes. E a impressão que eu tinha é que elas eram felinos. E aí, talvez pelo fato de eu ter muita ligação com gatos, meu subconsciente tenha feito isso. Só que quando eu comecei a afundar naquela gelatina, eu vi um flash da minha caçula, da minha filha. E eu sentei na maca e ouvi a enfermeira gritar que eu tava com a pressão 10/6. Eu saí de não ter pressão, não ter mais pulso, não ter mais batimento cardíaco, para um pico de pressão. Mas isso daí foram alguns minutos, né? Eu não sei, isso eu não sei. Minutos, desde a hora que eu tiro a maca para ajudar as enfermeiras a descerem com ela para uma salinha lá de emergência. Ela foi para a sala da emergência. Pra você ver como o negócio tava. E ela me contou, ela falava assim, Ti, eu vi você puxando a maca, assim, eu viajei. Falei, não, foi exatamente o que aconteceu. Quando elas disseram, não tem pulso, temos que levar, ela tava no meio de outras duas pessoas e eram mulheres, né? Então eu já juntei com a força que eu tinha, já desloquei a maca, botamos ela no corredor e elas foram levando e eu fui seguindo atrás, olhando aquela situação. Até que elas entraram numa sala, né? Eu vi a Lô desacordada, assim, e saiu uma moça, não sei se era médica ou enfermeira, ela falou, agora você vai lá na recepção e espera que daqui a pouco a gente vai falar com você. Aí eu falei, meu Deus, né? Acho que a Lô não vai resistir. E aí, quando eu sentei na maca, eu falei pra médica, falei, não, eu quero... Eu tava com uma médica de verdade, assim, de carne e osso. Eu falei, olha, eu não quero morrer, eu quero voltar pra ver minha filha crescer. E ela foi um doce comigo, falou, a gente vai fazer o possível, e eu apaguei. E eu tenho 2 dias perdidos. Eu não tenho recordação do que aconteceu nesses dias. Todo mundo falou que conversou comigo, eu não sei o que aconteceu. Só sei que depois que meu filho veio do Rio de Janeiro para me visitar, que eu achei que fosse no dia seguinte, depois eu concluí que não era, eu me peguei sozinha e eu fui conversar com essa voz que me acompanha. Eu falei, cara, como é que eu faço para sair daqui? Eu quero ver a minha filha. E eu ouvi ele me falar, pede pra mãe passar na frente. E eu olhei e falei, tipo, Nossa Senhora? Pede pra mãe passar na frente porque ninguém mais pode fazer nada por você. E o que eu fiz, PH? Eu pedi. Eu pedi de todo o meu coração para Nossa Senhora, para que eu pudesse sair do hospital, ver a minha filha adulta, criar a minha filha. Eu falei, eu não quero dar esse desgosto para ela. E sim, eu entrei ateia e saí devota de Nossa Senhora e muito cética, porque eu ainda não consigo acreditar nas experiências que acontecem comigo. É muito curioso que as pessoas que estão fora de mim acreditam mais nas experiências que acontecem comigo do que eu mesma. E foram muitas outras experiências, né? Eu não sei, gente, me desculpa se eu enrolei, eu tentei coordenar uma experiência que tem vários momentos, mas eu tive uma experiência muito forte ali. Uma experiência de que se eu tivesse morrido naquele momento, se ali fosse mesmo confirmada a morte, de que a minha consciência que eu tenho hoje, que eu tô conversando com vocês, que eu tenho a percepção de onde eu tô, que ela continuaria, mas sem um peso. Parecia que eu tava me livrando de um peso físico mesmo. E eu entendo que é um pouco, talvez, a percepção do peso do corpo. E de lá pra cá, eu acho que eu tenho me aberto para buscar entender coisas. Essa questão dos gatões, o Thiago tem uma visão ufológica, e eu só vou fazer uma pincelada curiosa, que em 2002 minha mãe me levou para fazer uma consulta no Trigueirinho. Eu não sei se já foi mencionado, né, o que é o Trigueirinho, se as pessoas sabem. Gente, eu não vou desrespeitar, eu fui muito bem atendida.
Mas durante uma consulta eu estava muito doente, muito. Eu tive várias questões de saúde ao longo da minha vida. Um dos médicos lá virou para mim e falou: você tá doente sempre porque o seu corpo não consegue lidar com o fato de você ser uma entrante. E, gente, eu não voltei lá. Eu me ofendi. Falei: mãe, a próxima consulta que eu tiver aqui, eu vou estar com um chapéu de papel alumínio e com 2 bombril enfiados na cabeça para ver se pega sinal de rádio. Mas hoje, com tudo que aconteceu, o Thiago, ele sempre pega esse gancho da ufologia junto com a questão da espiritualidade. Eu realmente não sei, continuo olhando e dizendo, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu entrei de um jeito naquele hospital e eu saí de outro. E eu fiquei muito tempo internada, eu passei por um tratamento longo, um tratamento que tem muitos desafios físicos. Eu sei que eu tive uma tranquilidade, uma paz de espírito. Eu estava ruim durante o tratamento, eu não consegui fazer ele da melhor forma, porque o médico falou, você não vai aguentar. E mesmo assim eu tinha uma paz de espírito até o final, e eu tinha uma coisa muito, muito clara. Eu me senti realmente protegida por algo que eu não consigo definir, nomear, o que seja. Ô, Lô, você falou aí que brigaram com você e tudo porque você era uma entrante. O que seria uma entrante? Seria ali porque você pediu pra passar na frente? Seria isso? Não, no Trigueirinho, lá em 2002, quando eu fui nessa fazenda, primeira vez procurar tratamento médico, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de livros sobre ufologia. Eu olhei pra minha mãe e falei, Maria da Graça, é sério? Ela, mas tem médico muito bom aqui. E eles me explicaram que entrante era uma essência alienígena. Extraterrestre. Gente, extraterrestre. Uma essência extraterrestre que eu não sei como, gente, não me perguntem, porque eu fui ficando, chegou um ponto assim que eu só olhava para os médicos e falava, gente, eles são médicos muito conceituados, eles estão me falando isso. E que meu corpo físico não estava adaptado àquela essência. Aquela forma energética, né? Isso. Aquele molde energético. Não foi isso que eles disseram, mais ou menos, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. Sugeriram um tratamento e tudo mais, mas você não voltou, né? Não, eu não voltei. Eu fiquei brava com minha mãe e falei, parou. Senhor Fudjek, vamos lá. Eu quero ouvir o que você tem a dizer dessa história toda aí. Eu acho que é uma coisa assim, que você, não vou falar facilmente, mas acho que você consegue explicar pro pessoal aí mais ou menos o que ela passou, né? Talvez não, né? Talvez não, porque eu tenho aquela dificuldade de separar a espiritualidade da ufologia. Eu também sou médium de Umbanda e às vezes estou diante de uma entidade e eu fico na dúvida se é uma entidade que está falando ou se é alguém vindo das estrelas ali se manifestando também com algum motivo. Quando ela falou lá no começo lá sobre as emoções, na hora eu já pensei, pode ser uma entrante. E aí agora no final ela confirmou. Um entrante é um ser, vamos colocar assim, um espírito alienígena que encarnou aqui na Terra com algum propósito. Na maioria das vezes, o entrante não tem essa noção, não sabe disso. Ele é alguém que foi colocado aqui com alguma missão, algum objetivo, e alguns deles acabam sabendo, acabam descobrindo no meio do processo. Inclusive, se ela for fazer alguma hipnose regressiva, provavelmente, com quase certeza, ela vai recordar de alguma vivência em outro planeta, como alienígena, como do povo que ela veio, digamos assim. Peraí. Na maioria das vezes, o entrante, ele encarna no corpo humano, normalmente, como um espírito natural aqui da Terra. Em alguns casos, não posso dizer que seja o caso dela, talvez não seja, em alguns casos é hibridização. Meu pai do céu. Ô Lô, deixa eu te perguntar uma coisa, você estaria disposta a tentar uma regressão? Gente, eu tô aqui quietinha, mas eu tô tipo... Eu não sou alienígena, gente, eu sou 100% humana. Pior é que eu falo isso pra ela há anos, cara. Há anos, né? Ô, cara, mas vem cá, como é que você quer que a pessoa encare umas informações dessas e aceite? Pra mim, que escuta isso o dia inteiro, já é absurdo. Muito obrigada, PH. Calma lá. Só que tem um porém. Um ser de outro planeta e um ser humano, a diferença é só a essência principal dele. Por exemplo, nós estamos aqui na Terra, estamos encarnados aqui, nós temos uma energia terrena.
Se de repente, depois que a gente morre, a gente resolve migrar para outro planeta, depois de um tempo a gente vai ter energia daquele planeta. Entendeu? É uma coisa natural. Não tem, é como aqui na Terra. Você mora em BH, por exemplo, de repente você resolve mudar para Manaus. Depois de um tempo, você está tão acostumado com Manaus que você se sente natural de lá. Entendeu? É mais ou menos essa essência. É esse o conceito da coisa. Cara, é porque, sei lá, eu tava ouvindo a história dela e teve os relatos de avistamento que ela teve com a família dela. Tem essa história toda dela ter essas visões, escutar pessoas que muita gente pode virar e falar assim, isso aí pode ser algum distúrbio mental, pode ser esquizofrenia e tal. Como também pode não ser, ela pode ser uma pessoa mediúnica extremamente aberta e sensível que, vamos pôr assim, era um rádio ligado que captava várias estações e a pessoa não sabia sintonizar em nenhuma direito. Ela não sabia como arrumar esse rádio para poder sintonizar o que ela queria escutar. Entendeu o que eu quis dizer? Então, eu fico imaginando quantas pessoas que são tratadas erroneamente. Eu não vou nem culpar os médicos que fazem isso, porque, novamente, se pra mim que tá aqui sempre escutando essas histórias e sempre escutando esse tipo de relato, já soa absurdo, imagina pra um médico. Uma pessoa assim que trabalha em cima de ceticismo, em cima de coisas que ele pode encarar e resolver. Eu acho isso muito complicado. Eu acho isso muito complicado de como que a gente consegue saber se uma pessoa realmente tem algum problema de cabeça ou ela tem alguma coisa que tá aflorada e ela não sabe controlar. Eu acho que eu tenho mais perguntas hoje do que eu tinha quando eu comecei a gravar com vocês, gente. Eu também imagino. Eu tô cheio de perguntas. Fazer uma regressão. Claro que eu toparia, porque, gente, se isso responder alguma das 300 perguntas que o UFO Jack alugou na minha cabeça agora, porque, gente, assim, eu posso garantir do meu lado, assim, que eu sou 100% humana, mas eu fiquei curiosa, como é que a gente sabe que alguém é um entrante? Eu tenho bastante teoria, né? Então, a Lua teve muitas experiências, aconteceu muitas coisas em relação a ela, essa entidade, né, o Caveira. Quando o Caveira fala pra ela, tal pessoa tá com tal problema, põe a mão ali, né, e tal, a gente já percebe que ela tem um vínculo ali, principalmente, primeiro com o guardião, não tem um guardião à toa ali, porque ela tem uma missão relacionada à cura. Quando ela me relatou os gatões, né, os homens gatos, e ela me descreveu como se eles estivessem doando energia para a cirurgia dela. Para mim, eu matei a charada ali. Eu não falei que tava doando energia, eu falei que eles estavam com as mãozinhas assim. Você via multicores saindo das... Sim, mas aí, gente, eu já tô vendo um médico, um monte de gato. Mas aí, eu acredito que isso aí vai da interpretação de cada um. Eles podiam realmente estar passando alguma energia ali. Ela foi curada de alguma forma. Não, assim, ela me relatou isso e eu falei, pra mim é óbvio, tem um médico fazendo uma cirurgia espiritual na Lô, mas como a essência dela não é daqui, veio a galera que tem uma essência provavelmente parecida, igual. Assim. Tipo assim, a gente é do mesmo lugar que ela, a gente pode ajudar. Sim, e aí eu falei, Lô, é o seguinte, tem uma chance de serem sirianos. Né? Existem relatos desses felinos que estão muito relacionados aqui principalmente a cura, trabalhando aqui. Eu vou contar pra vocês um relato rapidamente, que tem muito tempo que eu escutei esse relato, e quando esse relato apareceu, as pessoas até zoaram a pessoa que falou do relato, falaram que ela tinha visto Thundercats e tudo mais, mas tem um relato que ele era adolescente na época, ele tinha por volta de 16, 17 anos. Ele estava junto com o amigo dele, eles estavam soltando pipa, e aí naquela briga de pipa no céu ali, alguém cortou a pipa deles, e a pipa deles foi cair próximo à rua de cima, e tinha um escadão dessa rua que eles moravam, que eles estavam soltando pipa, pra rua de cima. E eles correram a rua, que esse escadão ficava no final da rua, né? Subindo assim à esquerda. Era uma subidona de uma escadona. E eles falaram que quando eles viraram a rua, assim, pra chegar no início do escadão, pra subir correndo, pegar o papagaio, que eles começaram a correr, que eles levantaram a cabeça, eles viram, eles contam isso, que era um gato gigante, parecendo uma pessoa, mas que estava em pé. E esse gato viu eles assim e parou, eles assustaram e gritaram e voltaram pra correr. Quando eles estavam correndo, eles olharam para trás pra ver se o bicho estava atrás deles, ele tinha sumido. Era um gato de roupinha, gente. Era uma pessoa, gato, porque é o corpo de uma pessoa vestida, mas pata de gato. Não chegava a ser pata de gato, mas me dava a impressão de que tudo que não estivesse coberto pela roupa tinha uns mantos muito grandes, mas eles não eram peludinhos embaixo do manto, tinha uma roupa embaixo do manto. E eles tinham uma cara assim, era mais leão do que gato.
Ô Jackson, existe na ufologia relatos de seres felinos? Na ufologia casuística, não. Mas na espiritualista, sim. Ali tem bastante. Eu tenho 3 dicas para Lô. A primeira dica seria ela se tornar reikiana. Nível 1, 2, 3 e 4. Vai ajudar muito ela e vai ajudar muito nessa missão dela também. Segunda dica seria ter gatos em casa. Ela tem mais de 6, Jackson. Tem? Então maravilha. A terceira dica é que pense bem sobre essa questão da hipnose. Se você está bem de boas agora com relação a isso, não faça. Só se você estiver muito curiosa e estiver preparada para o que você pode lembrar durante a regressão. Aí sim, aí você faz. Jackson, eu rio na cara do perigo. Mesmo que eu não estivesse pronta, a minha curiosidade é tão grande porque eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa cética e curiosa. Então, peraí então calma. Então você aceita fazer uma regressão? Claro que eu aceito. Eu acho, gente, que a gente não vai descobrir nada. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou te passar o contato da Bruna, eu vou conversar com a Bruna, nossa Bruna Bittencourt, nossa hipnoterapeuta de plantão aqui da Acredite Se Quiser. E vamos ver se vocês conseguem marcar uma sessão, ter uma conversa ali, ver se descobre alguma coisa. E se vocês fizerem descobrir alguma coisa, eu quero convidar vocês, junto com a Bruna novamente, para voltar aqui e contar o que vocês descobriram nessa regressão. Você topa? Topo. Gente, onde vocês me trouxeram, gente? Ó vocês dois. Cheia de pergunta agora. Vou fazer uma regressão. Gente, terríveis vocês. Não. Nós vamos tentar chegar no fundo dessa história, vamos tentar descobrir mais alguma coisa. Então, Bruna, prepare-se que você foi summonada para ajudar a gente nesse caso. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje trouxemos aqui o caso da Lô. Eu não conhecia essa... Como é que eu posso dizer? Entrante. É uma parada nova pra mim. Eu não conhecia esse termo. Não conhecia mesmo. Eu fiquei escutando o episódio ali todo, curioso pra saber aonde que ia chegar. E o final foi um plot twist digno do M. Night Shyamalan. Então, valeu a pena. Vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa numa conversa com a Bruna. Eu queria agradecer muito, Lô, a sua presença aqui, sua e do Thiago. Valeu mesmo vocês terem a coragem de vir aqui, contar e compartilhar isso com outras pessoas. Eu notei, assim, muita similaridade em algumas coisas que você falou, quando você falou que você estava ali à beira da morte, e você chegou praticamente, literalmente, a morrer ali, se ver fora do corpo. Quando eu passei por isso também, igual eu contei lá no episódio de Experiência Quase Morte, eu senti uma paz muito grande também. Quando eu vi que eu provavelmente ia morrer, sabe, chega um ponto ali que você aceita. Então, na hora que você estava falando isso pra mim, isso soou uma coisa, assim, bem natural pra mim. Porque eu meio que passei por isso também. Então, eu não tenho como não acreditar nessa história sua. E eu espero muito, muito mesmo, que você, junto com a Bruna, consiga descobrir alguma coisa. Enquanto você não volta aqui pra contar da sua conversa com a Bruna, eu queria te agradecer. Você e o Thiago, valeu, como eu já disse antes. Muito obrigado. E fica à vontade aí pra mandar um recado pra quem tá escutando a gente. O espaço é todo de vocês. Bom, primeiro, muito obrigada. Obrigada por me escutar, porque foi no seu grupo a primeira vez que eu contei essa história, assim. Eu agradeço muito o Fujack. Gente, obrigada mesmo por me escutarem. Eu acho que é questão de escutar alguém. E se quem está nos escutando, quem está ouvindo, tiver qualquer questão de duvidar da própria sanidade mental, gente, converse com as outras pessoas, não tenha medo. Porque, de repente, a gente guarda isso por anos e é um peso muito grande pra gente carregar, a gente duvidando de si. Ou eu não acredito que seja algo espiritual ou ufológico. Eu acredito que seja uma questão que aconteça dentro de mim. Mas eu começo a entender que a realidade é muito diversa. E é diversa para as outras pessoas. E também, o fato de acontecer só dentro de mim não significa que não está acontecendo. E que eu não sou uma pessoa que pode ser confiável por conta disso ou não. Gente, não tenham medo de compartilhar as coisas que acontecem dentro de vocês, porque eu acho que a depressão, ela se alimenta muito do nosso isolamento. Então eu agradeço a todos. Eu espero que quem estiver ouvindo esse áudio se sinta bem. E eu vou fazer essa experiência com a Bruna, se ela topar. E, gente, eu, por mim, sou 100% humana, mas se tiver qualquer coisa, eu juro que eu volto aqui para contar. Gente, muito obrigado também. Só agradecendo mesmo.
E eu acho bacana compartilhar, né, esse tipo de história, porque eu sei que tem esse espaço, compartilhar esse tipo de vivência, porque eu sei que tem muita gente que passa por coisas muito similares e às vezes não encontra explicação. E não tem com quem conversar também. Exatamente, eu sempre falo pra Lu, ela fala assim, tia, é coisa da minha cabeça. Aí eu falo pra ela, cara, eu sou muito mais louco que você, então pode falar comigo que vai dar tudo certo, eu vou entender, eu vou teorizar, eu vou buscar uma explicação. Lógico que dentro dos meus interesses, pra mim é uma coisa muito comum, né? Eu leio, estudo muito a respeito disso, então pra mim é muito claro. Mas pra ela, às vezes sou um pouco assustador pela questão que ela julga a sanidade mental, mas eu falo, Lu, você é a pessoa mais sã que eu conheço. Então, pra mim não resta dúvida de nada, pra mim é muito natural. O Fujack, PH, muito obrigado, tchau, boa noite pra vocês. Beijo, gente! Valeu, e lembrando aqui, todo mundo tá escutando, se você tem uma história assim, ou se você simplesmente quer pessoas para poder conversar sobre isso, sem ser taxado de maluco nem nada, entra lá no nosso grupo, você vai ser muito bem recebido, e como fala a nossa vinheta dos relatos aí, nós sempre estamos lá para acreditar em vocês. Então, vão lá e compartilhem suas histórias com a gente. Eu não tenho muita coisa para deixar na descrição do episódio hoje, mas lá tem um link do nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Entrem lá, faça igual a Lô, gosta desse assunto, quer compartilhar, quer trocar ideia com pessoas também que têm o mesmo pensamento, lá é o lugar certo. Então, além de você dar uma moral pra gente, ajudar o projeto a se manter no ar, você encontra pessoas com interesses comuns também, e é muito legal quando a gente se sente acolhido e bem recebido num ambiente assim que a gente pode falar as coisas sem ser taxado de maluco. Então, fica o convite. Gosta do assunto? Quer conversar com a gente? Entra lá e sejam muito bem-vindos. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais relatos e histórias incríveis. E não se esqueçam, jamais, que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.